mas a única coisa que vi dela enquanto pendurava uma perna dentro da cozinha foi uma expressão de terror absoluto. E então, ela e a casa da fazenda desapareceram. Oi, eu sou o Enzo, e esse é o Histórias de Terror, o quadro com o homem mais criativo da internet, onde eu leio histórias de terror. O vídeo de hoje, uma história muito boa que eu encontrei na internet, eu realmente, assim, eu li ela ontem, de noite, e no que eu terminei de ler, eu fiquei, meu Deus, eu preciso gravar ela. Eu tô lendo as histórias antes, agora, não todas, mas eu tô tentando ler as histórias antes pra garantir que é uma história boa, porque teve aquele último vídeo que foi um compilado de histórias que... E teve 2 histórias ali que eu não gostei, eu só gostei da última mesmo. Então, bom, eu não vou dar spoiler sobre o que vocês vão ver agora, mas é realmente, assim... Essa história, ela vai pra caminhos que não dá pra esperar. Antes de começar o vídeo, eu só queria avisar que no futuro próximo, na verdade, haverá outro tipo de conteúdo aqui no canal, o conteúdo de crimes reais. E caso vocês se interessem por isso, ou tenham algum caso que vocês acham mais legal, eu ia gostar muito que vocês deixassem nos comentários dicas, ou até mesmo histórias de terror que vocês queiram que eu leia, sabe? Vocês podem me trazer sugestões, eu sempre vou priorizar as sugestões de vocês. Ou não, né? Se vocês me derem uma sugestão ruim, eu vou ignorar. Antes de eu começar, vale sempre lembrar que enquanto eu estiver lendo história, não vai acontecer nada na tela. Então, sinta-se à vontade pra focar no teu trabalho, no teu joguinho, ou qualquer outra coisa que tu estiver fazendo e me deixar aqui em segundo plano, que eu não vou me importar. O link pra história vai estar na descrição do vídeo. E é isso. Bom, eu vou começar a ler. Eu tenho sido um morador de rua nos últimos 16 anos e essa é a razão. Eu vivo nas ruas. Quando as pessoas me encontram, elas se perguntam por quê. Eu inventei todo tipo de mentira e, ocasionalmente, contei a verdade. Ainda mais raramente, alguém acredita em mim. Finalmente, decidi colocar isso por escrito, para registrar para depois que eu partir, e para que eu não precise repetir essa história. Da próxima vez que alguém me perguntar, eles simplesmente podem ler isso daqui. A maioria das pessoas simplesmente passa direto por um morador de rua. Algumas dão algum trocado, isso é mais raro nos dias de hoje, com menos pessoas carregando dinheiro. Mas ainda existem pessoas gentis que estão dispostas a entrar em lojas por mim e comprar coisas para que eu sobreviva. E ainda mais raramente alguém para conversar comigo. A maioria dos moradores de rua que conheço não pergunta. Todos nós passamos por algum tipo de trauma e geralmente não gostamos de falar sobre isso. Minha história é incomum, porém, eu sou muito articulado e fluente em inglês, francês, mandarim, alemão e iorubá, com um bom entendimento de sueco, coreano e suali. Também sou muito bom em me expressar e persuadir as pessoas a encontrar um ponto em comum comigo. Com todas essas habilidades, as pessoas que conversam comigo perguntam por que eu não sou, por exemplo, um tradutor remunerado ou até mesmo um diplomata. A resposta é bem simples, porque esses empregos acontecem em ambientes fechados. Nos últimos 7 anos tenho vivido nas ruas de uma cidade na África Ocidental. Não vou mencionar o nome. Sobrevivo com a caridade dos outros e fazendo trabalhos de jardinagem. E um pouco de construção. Nas fases iniciais da construção, é claro. Tenho que abandonar esses empregos quando as casas estão perto de serem concluídas, como você verá a seguir. Mas eu cresci no norte da Inglaterra. Meus pais eram, ou são, eu não tenho certeza disso, bastante ricos, e eu frequentei uma escola particular. Não uma escola que você provavelmente tenha ouvido falar, mas minha educação foi excelente. Minha vida estava indo muito bem. Eu tinha muitos amigos e estava tirando boas notas em ciências, francês e latim. Ganhei algumas competições menores de piano e desfrutava de férias de esqui na Suíça na maioria dos anos. Peço desculpas se parece que estou me gabando ou soando pedante. Essa não é a minha intenção. Estou apenas apresentando a minha vida como ela era, para que você aprecie completamente o contraste e entenda que eu não tinha motivo
para querer fugir dela. Veja bem, logo após meu 13º aniversário, depois da escola, em uma sexta-feira de junho, eu devia encontrar alguns amigos em uma cafeteria da cidade. Eu cheguei lá primeiro e, me sentindo muito adulto e querendo impressionar quando eles chegassem, pedi um café com leite. Então eu estava lá, sentado sozinho com meu café, rolando o Twitter, quando uma mulher se aproximou de mim. Ela devia ter uns 40, talvez 50 anos, com cabelos escuros e usava o que parecia ter sido um terno de negócios muito bom, uns 10 anos atrás. Agora estava rasgado com buracos e manchas escuras. Ela sentou na minha frente e ficou me encarando. Tentei ignorá-la no começo. Após 1 minuto ou mais, eu olhei para cima com um tom irritado e perguntei: "O que você quer?" A resposta dela foi apenas 3 palavras: "Sinto muito, mesmo." Então ela estendeu a mão sobre a minha, levantou-se e foi embora. Nunca tinha visto ela antes e nunca mais vi ela desde então. Agora é claro, isso me deixou muito confuso. Ela provavelmente me confundiu com outra pessoa, pensei. Foi um encontro estranho, com certeza, mas acabou. E pelo menos era uma boa história para contar para os meus amigos, assim que eles aparecessem, é claro. Eu estava provavelmente um pouco mais abalado do que eu admitia para mim mesmo, e dei um gole no meu café antes de me levantar para ir no banheiro. 10 metros para chegar ao banheiro e aquela foi a última vez que estive na Inglaterra. Empurrei a porta do banheiro, entrei e fui atingido no rosto por uma nevasca congelante. Na época eu não sabia onde estava. Em choque, virei-me para voltar para a porta, mas não tinha mais porta. Em vez disso, eu estava em um campo branco. Levei um momento para perceber que era uma tempestade de neve e que eu estava do lado de fora. Eu não entrei em pânico, eu não entendia o que tinha acontecido, nem como, mas avaliei calmamente a situação. Eu estava do lado de fora, no frio e na neve, vestindo meu uniforme escolar de verão, incluindo bermuda. Sem ter ideia de onde ficava o abrigo mais próximo, eu poderia descobrir o que tinha acontecido mais tarde, por enquanto eu precisava sobreviver. Olhando ao redor, a visibilidade não era tão ruim quanto eu temia. Era durante o dia e a neve caía reta, ao invés da tempestade que eu tinha imaginado no começo. Eu podia ver uma fileira organizada de árvores ao longe. Aquilo provavelmente indicava uma estrada, e uma estrada significava civilização. Então segui em frente, atravessando o que parecia ser um campo de um fazendeiro. E em 5 minutos eu estava de fato em uma estrada. Não havia placas que eu conseguisse identificar. Então escolhi uma direção aleatória e comecei a caminhar. Depois de cerca de meia hora, vi uma luz ao longe. Eu estava tremendo há algum tempo, mas me senti alerta. Então, não pensei que estava correndo risco imediato de hipotermia. Continuei seguindo em frente e logo cheguei a uma pequena casa com luzes acesas nas janelas e que parecia habitada. Um homem atendeu às minhas batidas incessantes na porta da frente. Ele falou algumas palavras em um idioma que eu sinceramente não conhecia, e entrei na casa, querendo fugir do frio antes de me explicar. E então eu estava em uma praia. Levou um momento para superar o choque térmico do calor sufocante. Pisquei sob o sol brilhante do meio-dia e olhei ao redor, enquanto meus olhos começavam a se ajustar. Ouvi os sons de pessoas se divertindo e mergulhando na água. Tu vas bien? Tu vas bien? Um homem de pele escura, de bermuda e camiseta, corria em minha direção, perguntando se eu estava bem. Suponho que parecia bastante confuso e deslocado, e provavelmente era a única pessoa ali perto, ainda tremendo. Ainda confuso, mas aliviado por ele falar francês. Uma língua que eu entendia razoavelmente bem. Olhei para ele e tentei explicar o que estava acontecendo, mas honestamente, eu não sabia o que estava acontecendo e apenas o encarei atônito. Ele se apresentou como Louis.
Eu comecei a gaguejar onde estou e ele respondeu que eu estava em uma praia perto de Porto Príncipe. Comigo, ainda mal conseguindo me expressar, Louis ofereceu sua ajuda. Ele perguntou onde estavam meus pais e, quando eu não consegui responder, ele me levou até o carro dele, dizendo que poderia me levar para sua casa e que poderíamos descobrir as coisas a partir dali. Depois de um tempo, eu descobri que essa foi uma decisão muito imprudente. Porto Príncipe, no Haiti, é uma das cidades mais violentas do planeta. Assassinatos e sequestros são comuns. E havia uma boa chance que Louis apenas pretendesse me traficar. Mas eu não percebi isso na época e certamente não estava pensando claramente. Segui Louis pela praia, onde ele me levou até um carro pequeno e abriu a porta do passageiro. Entrei no carro e caí com força no asfalto de uma cidade no início da noite. Agora, lembre-se de que eu tinha apenas 13 anos na época. Em cerca de 2 horas, fui abordado por uma mulher estranha, atravessei a neve de bermuda, fui levado por uma praia escaldante por um estranho e, para completar, agora tinha o traseiro muito machucado. Então, acho que minha reação a esses eventos foi totalmente compreensível, dadas as circunstâncias. Eu chorei. Olhei ao redor, encontrei uma ruela afastada, me escondi atrás de algumas lixeiras e chorei até dormir. Alguém me acordou falando alto. Abri os olhos e vi 2 policiais, um homem e uma mulher, brancos, parados sobre mim. Eu sabia o suficiente de alemão para identificar o idioma, mas não para entender o que eles estavam dizendo. Mas ao me levantar no frio da manhã, acho que eles viram meu uniforme escolar, e a mulher começou a falar inglês. Aparentemente, alguém me viu ali, uma criança dormindo na rua, e chamou a polícia. A policial foi muito gentil. Ela fez muitas perguntas, se eu tinha me separado do grupo de excursão escolar, onde eu estava hospedado, se eu sabia o número de telefone dos meus pais. Eu murmurei respostas vagas para as perguntas dela e o colega dela fez um gesto para trás deles, para o carro de polícia, que agora eu via no final da ruela. Foi apenas agora que eu percebi o que estava acontecendo. Portas eram amaldiçoadas, pelo menos para mim. Se eu tentasse entrar no carro da polícia, quem sabe onde eu acabaria? Por um segundo considerei tentar explicar as coisas para eles antes de optar, mais uma vez, pela a única ação razoável. É difícil fugir da polícia, especialmente quando eles conhecem a cidade e você não. Mas ainda era bem pequeno e tive sorte. Corri pela ruela, virei à esquerda em uma ruela menor e vi uma cerca de arame farpado a uma curta distância. Um buraco havia sido rasgado na parte de baixo, provavelmente por alguém fazendo algo exatamente como eu, e eu me joguei e rastejei através dele. Meu paletó escolar ficou preso na cerca, e eu lutei para escapar. A polícia quase me pegou quando finalmente consegui me desvencilhar dele, e eu saí correndo, deixando meu paletó para trás. Tchau, tchau, paletó, eu pensei. Ele me deixava muito reconhecível de qualquer maneira. Corri por talvez meia hora, rasgando minha gravata, agora vestindo apenas um short cinza e uma camisa branca. Eu parecia um pouco menos um garoto de escola inglês. Era sábado e eu era apenas mais um garoto alemão procurando seus amigos. Afinal, os alemães não vão à escola nas manhãs de sábado, certo? Perguntei-me. Seja como for, não encontrei mais problemas naquela manhã. Eu ainda tinha 30 libras para o café e compras e segui a multidão até encontrar uma pequena feira de rua. Um vendedor de barraca ficou muito feliz em receber as minhas 30 libras por um par de jeans, uma camisa e um suéter simples, e me deu 10 euros para comprar um pequeno almoço. Tenho certeza de que fui enganado, mas não senti que tinha muita escolha. Para responder à pergunta da policial, não, eu não sabia o número dos meus pais e meu telefone estava sem bateria de qualquer maneira. Eu precisava de um plano. Andei pela cidade, que descobri que se chamava Passau, e encontrei uma ponte afastada perto do rio,
Decidi ficar ali por pelo menos esta noite. Ainda era cedo, mas eu estava exausto e precisava descansar. Após a insanidade de... Só então percebi. 24 horas. Estava escurecendo e quando fui acordado do cochilo, eu estava sentado contra uma parede em um canto de 90 graus quando alguém me encontrou. Após uma troca de olhares semelhante à que tive naquela manhã, ele falou em um inglês quebrado. Victor tinha 16 anos e estava nas ruas de Passau há cerca de um mês. Sua mãe deixou anos atrás e o seu pai o expulsou de casa quando descobriu que Victor era gay. Eu não sabia que esse tipo de coisa ainda acontecia. Acho que até aquele dia eu havia vivido em outra realidade. Victor era maior do que eu e conhecia a cidade. Ele não tinha vivido nas ruas por tanto tempo, mas era muito mais esperto do que eu e me mostrou como sobreviver. Nos últimos meses, aprendi onde roubar comida, onde pedir esmolas, onde ficavam os abrigos mais secos e até mesmo como furtar carteiras. Passau tem uma pequena comunidade de pessoas sem teto, mas unida. Eu conheci muito bem algumas pessoas. É justo dizer que, quando completei 14 anos, eu estava muito mais consciente e capaz. Aprendi alemão e pratiquei meu francês com outro imigrante. Aprendi a consertar roupas e a penchichar com os vendedores ambulantes. Eu ainda era pequeno para a minha idade e descobri que podia me enfiar e me esconder em espaços muito apertados. Em resumo, provei ser útil para a comunidade de pessoas sem teto de Passau, suficientemente útil para que os outros ficassem felizes em atender às minhas pequenas peculiaridades, fossem as lojas para mim quando eu precisasse comprar algo. Ganhei cobertores e um saco de dormir para o inverno, e Victor até carregava meu celular em cafés e pubs. Não era a vida a qual eu estava acostumado, mas era uma vida, e eu tinha companheirismo. Tudo isso mudou depois de eu estar na Alemanha por pouco mais de um ano. Era início da noite, cerca de uma hora antes do início da final do campeonato europeu. A Alemanha estava prestes a jogar contra a Espanha, e havia muitas pessoas nos bares bebendo, uma presa muito fácil para um ladrão. Victor e eu trabalhávamos juntos há um ano e executávamos nossa rotina bem ensaiada. Ficamos por uma rua movimentada até eu ver dois homens saindo de um pub, um deles colocando a carteira no bolso de trás enquanto saía. Perfeito! Fiz um sinal para Victor, comecei a andar atrás deles. Depois de alguns momentos, Victor esbarrou nele, pelo lado, me dando a oportunidade de pegar a sua carteira. Mas o amigo dele virou a cabeça para trás e me viu exatamente no momento errado. Ele gritou e os dois se viraram para mim. Eu corri e Victor correu na direção oposta, mas os dois homens o ignoraram. Eu tinha vantagem inicial e pensei que eu poderia fugir deles. Mas um deles estava se aproximando. Em um segundo, decidi que seria mais fácil me esconder na multidão e corri em direção à porta do pub lotado, que os dois homens tinham acabado de deixar. Eu empurrei a porta e entrei em disparada. Cheguei em Nanquim à noite. É claro que, na época, eu não sabia disso, mas era uma rua bastante movimentada e eu vi os caracteres chineses pelas placas da rua. Não vou entrar em detalhes minuciosos sobre o meu tempo lá, que durou cerca de 1 ano e meio, mas em muitos aspectos foi semelhante ao meu tempo na Alemanha. De certa forma, eu estava me acostumando com isso. Viver nas ruas é mais ou menos a mesma coisa em qualquer país. Nanquim é uma cidade muito maior que Passau e bastante próspera, mas toda a cidade tem seus desabrigados. Eu procurava o sem-teto e, embora tenha levado um pouco mais de tempo do que na Alemanha, aprendi o idioma e a cultura do lugar. Se você olhar no Google, pode pensar que Nanquim é bem segura. Na maior parte isso é verdade, mas dormir na rua não é mais seguro lá do que em qualquer outro lugar. Encontrei segurança em uma gangue de rua, usando as habilidades que aprendi em pequenos furtos e carteiradas.
As pessoas vêm e vão nas ruas, mas eu estava junto de um grupo de 5 ou 6 jovens quando eu estava lá. Até mesmo tendo um relacionamento com Yahan. Uma garota, alguns anos mais velha do que eu, fazíamos o que chamávamos de ataque e fuga. Todos nós abordávamos alguém sozinho, roubávamos sua carteira e corríamos em direções diferentes. Uns aos outros nos encontrávamos em um galpão abandonado, um pouco afastado do centro da cidade, e eles se acostumaram com a minha estranha insistência em ficar do lado de fora ou em dormir em outro lugar. Nanquim tem uma presença policial mais intensa do que Passau, mas meus colegas sabiam onde eles não iam, e eu me dei bem. Até uma noite em março. Estávamos seguindo 2 homens bêbados na casa dos 30 anos e estávamos prestes a realizar nossa jogada ensaiada, quando outro grupo chegou para fazer o mesmo. Vi a situação se desenvolvendo e sinalizei para o meu grupo sair, mas nossos concorrentes nos seguiram por uma rua lateral. Eles claramente queriam uma briga, e 2 dos meus amigos também queriam. Eu estava feliz em encerrar a noite e consegui dissuadi-los do confronto, quando Ishan, que sempre foi um pouco mais impulsivo, deu um soco em um dos outros. 3 deles tiraram facas dos seus casacos, um deles esfaqueou Ishin no abdômen e os outros partiram para cima de nós. Eu corri. Eu era o mais rápido do nosso grupo, mas um deles era mais rápido do que eu, e ele quase me alcançou. Sem ver outra opção, corri em direção à rua principal e segui caminho até uma loja. Os funcionários estavam fechando, mas eu não precisava entrar. Só precisava atravessar o limiar. Consegui passar pela porta. Dessa vez, eu fui para a Suécia, no meio do campo. Era início da tarde e estava ensolarado, então caminhei até encontrar uma estrada e segui as placas até Gotemburgo. Foram 15 quilômetros, e alguns motoristas me ofereceram carona pelo caminho, mas é claro que recusei. De certa forma, estava começando a me sentir bastante confiante agora. Tinha me mudado 2 vezes e sentia que sabia o que fazer. A Suécia é um lugar agradável, até mesmo para o sem-teto, especialmente se você é jovem e branco. Os estranhos geralmente são gentis e me dei muito bem lá. No entanto, pode ficar muito frio nas ruas durante o inverno, e quando a neve começou a cair, percebi que não iria sobreviver até a primavera. Então, em novembro, pela primeira vez, voluntariamente, atravessei a porta de uma loja e entrei em outro país. Isso não ajudou. Da neve leve do inverno sueco, eu cheguei em uma floresta em temperaturas congelantes. Pela diferença de horário, eu deduzi que estava em algum lugar da Rússia, mas não podia ficar lá. Depois de procurar um pouco, não encontrei nenhum sinal de civilização, então decidi testar a minha maldição. Aquela mulher, 3 anos antes, havia me amaldiçoado. Ela parecia estranha, mas não mal intencionada. Talvez ela tenha simplesmente percebido antes de mim que eu havia sido amaldiçoado por alguém ou algo assim. Eu não sabia, naquela época, é claro, mas eu sabia um pouco sobre como funcionava, coletando alguns troncos e galhos caídos. Em cerca de 1 hora construí uma estrutura retangular. Uma porta. Passei por ela. Nada aconteceu. Eu cheguei ao outro lado da porta. Ok, isso não funcionou. Talvez precise de uma porta de verdade. Como eu construiria uma dobradiça na floresta? Mesmo que eu soubesse como, parecia impossível. Então, em vez disso, juntei algumas vinhas e folhas e amarrei em uma porta suspensa a partir do topo da estrutura, como uma cortina de contas. Sinceramente, eu estava bastante orgulhoso do meu trabalho manual. Para uma primeira tentativa sem ferramentas, fiquei muito impressionado e quase relutante em testá-la.
mas estava muito frio e escuro e começando a chover. Então passei por ela e funcionou. O meu próximo destino foi o Quênia. Eu me encontrei no campo, numa noite quente, numa fazenda. Julguei que era uma longa distância até a cidade e depois descobri que estava certo. Então, decidi me apresentar aos fazendeiros. Eles mal falavam inglês e eu ainda não falava Swahili, mas consegui persuadir a família que administrava a fazenda a me deixar trabalhar para eles. Tenho certeza de que eles não entendiam realmente minhas motivações. Um garoto inglês, rico e branco, pedindo apenas comida em troca de trabalho. E ainda escolhendo dormir ao ar livre. Mas eles foram simpáticos e felizes com o acordo. Ao longo dos próximos 2 anos, aprendi como a fazenda funcionava. Fortaleci meus músculos. Ainda sou pequeno, mas agora forte. E provei ser um trabalhador capaz. Colhi grãos de café, ordenhei vacas, consertei cercas e adquiri um bom bronzeado. Às vezes, até fazia a viagem até a cidade próxima, sentado na parte de trás de um caminhão ou uma caçamba. Certamente eu era uma curiosidade para os moradores locais, mas era bem tratado. Eu ficaria feliz em continuar naquela fazenda no Quênia para o resto da minha vida. Mas, depois de 2 anos, algo aconteceu. O pai da família havia ido para a cidade no mercado, e o resto de nós estava trabalhando nos campos. Eu estava levando várias cestas de grãos de café até o celeiro quando ouvi gritos. Socorro! Socorro! A mãe da família, Anissa, havia caído na cozinha. Do lado de fora, eu pude perceber que sua perna estava machucada. Estava sangrando severamente e eu acho que pude ver um osso exposto. Era raro ter apenas uma pessoa na casa da fazenda, mas acontecia. A ajuda mais próxima estava provavelmente a pelo menos uns 10 minutos de distância e Anissa estava sangrando rápido demais. Eu era o único que poderia ajudá-la, mas precisava entrar lá, de alguma forma. Obviamente a porta estava fora de questão, mas a janela da cozinha estava completamente aberta. Seriam janelas seguras? A resposta descobri logo que era não. Espero que Anissa tenha recebido a ajuda que precisava, embora eu duvide. Mas a única coisa que vi dela enquanto pendurava uma perna dentro da cozinha foi uma expressão de terror absoluto. E então ela e a casa da fazenda desapareceram, substituídas instantaneamente pelas ruas noturnas de Seul. Mais uma vez, tive que recomeçar e aprender um novo idioma. O inglês não é bem falado na Coreia, e levei algum tempo para me adaptar. Fiz poucos amigos e me sustentei principalmente através de furtos e roubos. Sem a mesma rede de contatos que havia construído na Alemanha e na China. As coisas ficaram mais difíceis. Fui pego algumas vezes, mas sempre consegui escapar, antes que algo mais sério acontecesse. Até que, depois de cerca de 1 ano, percebi que a polícia havia recebido alguns relatos de furtos na minha área. Notei um aumento da presença policial e, em um dia, acabei ficando descuidado. Um casal estava tomando café do lado de fora de uma cafeteria durante o almoço. A carteira do homem estava sobre a mesa, entre eles, e eu estava com fome. Coloquei meu capuz sobre o rosto, corri e peguei a carteira. Enquanto fugia, tirei o dinheiro e joguei a carteira no chão. 10 minutos depois, a polícia me encontrou. Não estava longe o suficiente e acho que não escondi meu rosto tão bem quanto pensava. Não estava em uma área turística e era bastante fácil identificar o único homem branco por perto. Especialmente porque eu estava usando as mesmas roupas. Vi 2 policiais se aproximando de mim e comecei a correr. Mas dessa vez, eles foram mais rápidos. Eles me derrubaram no chão e me jogaram dentro do carro da patrulha.
Estava escuro. Muito escuro para ver qualquer coisa. No começo eu pensei que estivesse do outro lado do mundo, à noite. Mas conforme meus olhos se ajustaram, percebi que estava no subterrâneo. Eu estava em uma imensa caverna. Havia uma luz mínima vindo de algumas tochas acesas ao longe. O chão era áspero, mas sólido, e o ar estava frio, mas não mais frio do que uma noite comum nas ruas da maioria das cidades. Inicialmente, eu conseguia enxergar muito pouco e decidi me aproximar das tochas enquanto tentava entender minha nova situação. À medida que eu me aproximava, percebi que as tochas cercavam um fosso e pude ver pessoas sob as tochas. Algumas delas olharam para cima quando me aproximei, mas não disseram nada. Todas estavam dentro do fosso, que agora eu conseguia ver que cobria uma área áspera de cerca de 30 metros de cada lado. Então, ouvi algo mais, tipo um chiado. Ao lado, vi criaturas. Não eram humanas. Nem se assemelhavam a qualquer tipo de animal que eu já tenha visto antes. Tinham cerca de 1 metro de altura e caminhavam sobre 4 patas quitinosas, com 2 braços na frente. Seus corpos eram negros e brilhantes, e suas cabeças possuíam grandes mandíbulas e peças bucais. Em uma aula de ciências, anos atrás, tínhamos alguns besouros cornudos em um aquário, e essas criaturas me lembravam bastante deles. Os besouros se aproximaram de mim. Eram 6 deles e, embora fossem menores do que eu, rapidamente me dominaram, emitindo uns sons horríveis e cliques e chiados. Eles me levaram até a beira do fosso. 2 besouros que estavam lá empurraram uma longa rampa de madeira para dentro do fosso. Os outros me empurraram por ela e, então, levaram a rampa de volta. Eu estava preso, ou pelo menos assim parecia. As paredes eram muito altas e lisas para serem escaladas facilmente. Agora, percebia vários outros besouros posicionados em intervalos ao longo da parede. Mesmo que eu conseguisse sair, não tinha ideia de onde estava ou que tipo de problema eu havia me metido dessa vez. As pessoas com quem eu estava somavam cerca de 50, bastante diversas, mas jovens. Haviam adolescentes e pessoas na faixa dos 20 anos, mas ninguém mais velho. Com 19 anos, eu era praticamente o meio termo em relação à idade. Uma mulher se aproximou de mim e começou a falar em francês. Ótimo! Pelo menos eu consegui entendê-la. Era impossível saber as horas naquela caverna subterrânea, mas percebi que era o início da noite para eles. A mulher, que se apresentou como Josie, uma parisiense, explicou que os besouros os usavam para trabalho e outras coisas. Embora tenha se recusado a explicar o que essas outras coisas significavam. Eles os mantinham alimentados, faziam-nos trabalhar meio-dia, mas fora isso, mais ou menos os deixavam em paz. Josie me apresentou aos outros, mostrou-me onde estava a comida, quase exclusivamente frutas e cogumelos, e disse para eu me alimentar bem e descansar o máximo possível, pois o dia seguinte seria submetido a um trabalho árduo, e ela estava certa. No dia seguinte, fui acordado por um humano chamado Carl, que me sacudia. Os besouros já haviam montado a rampa e estavam nos levando em grupos de 4. Eu não tinha a intenção de ser usado como escravo, mas decidi não agir até entender um pouco mais sobre a situação. Meu grupo foi levado por um labirinto de túneis por cerca de 20 minutos, até chegarmos em uma caverna mais ampla, embora muito menor do que a caverna principal. Um dos besouros segurava uma peça plana de ardósia, na qual havia desenhado um diagrama com giz. Eles não conseguiam falar línguas humanas, mas
podiam segurar objetos com os membros da frente e desenhar. O besouro apontou para cada um de nós em sequência, depois para uma parte do desenho e em seguida para a área da caverna. Jerome, um homem de pele escura do Senegal, explicou o que eu já havia deduzido. Os besouros queriam que cavássemos a caverna de acordo com o plano na ardósia. Havia algumas picaretas e outras ferramentas rudimentares já na caverna. Eu olhei para as duas ferramentas afiadas e pesadas e olhei para os 2 pequenos besouros. Jerome balançou a cabeça negativamente para mim. Descobri mais tarde que as pessoas já haviam tentado isso antes e sempre acabavam mortas. As criaturas eram muito mais fortes do que pareciam. Então, comecei a trabalhar com picaretas e cinzéis, escavando uma sala para os insetos. Depois de cerca de 1 hora, os besouros saíram. Sandy, uma garota canadense de 15 anos, me disse que, embora pudéssemos falar livremente, os túneis eram como labirintos. Ela já havia tentado fugir uma vez, mas se havia algum lugar para onde ir, ela não encontrou. Os besouros deixaram algumas tochas para que pudéssemos trabalhar, mas eles tinham uma visão noturna muito melhor do que a nossa. Enquanto nós nos perderíamos nos túneis, eles pareciam se locomover perfeitamente no escuro completo. Acho que os insetos deixam trilhas usando feromônios, então nem mesmo precisavam ver os túneis. E assim, continuou por muito tempo. Eu esculpia quartos na caverna. Fazia o que eu acreditava ser móveis para insetos. Ainda não sei de onde eles tiravam a madeira. E ainda trabalhava em uma forja. Marcávamos nossos dias pelo nosso período de descanso. E há muito tempo, alguém havia começado a riscar linhas nas paredes do fosso para marcar cada dia. Como se tornara uma tradição, risquei meu nome acima do dia que cheguei. Este era o dia 11.408, desde o início do calendário, 31 anos atrás. Passávamos nossas, abre aspas, noites, contando histórias verdadeiras de nossas vidas lá fora, histórias que nos lembrávamos de ter lido e histórias que inventamos durante nossos longos dias trabalhando. Sugeri cantar uma vez, mas fui imediatamente rejeitado. Aparentemente, os besouros realmente não gostam de canções humanas. Assim como na vida nas ruas, as pessoas vão e vêm. Haruki, um japonês de 25 anos, foi esmagado por uma rocha que caiu durante uma escavação. Eu não estava no mesmo grupo, mas ouvi os gritos ecoando pelos corredores. De acordo com a nossa tradição, riscávamos seu nome abaixo da linha do dia que ele havia morrido. As chegadas são marcadas acima e as partidas, como chamávamos eufemisticamente as mortes, abaixo da linha do tempo. Jason apareceu alguns meses depois, seguido por Luiz de uma maneira muito semelhante com a que eu havia chegado. Então Caroline, uma garota mexicana de 16 anos, perdeu a cabeça quando estávamos sendo conduzidos para o fosso no final do dia. Qualquer um pode enlouquecer se for pressionado demais e, quando chegou na rampa, Caroline gritou e se debatia. Em seguida correu para a escuridão. Alguns insetos a seguiram e foi nesse momento que descobriu quão rápido eles podiam se mover. Eles alcançaram Caroline e, em apenas alguns segundos, a arrastaram até a beira do fosso, prendendo-a no chão, enquanto o restante de nós entrava. Mais besouros haviam chegado e então, diante de todos nós, eles a despedaçaram. Sua carne rasgava à medida que as mandíbulas cortavam seu corpo. Eu assisti incapaz de ajudar, mas incapaz de desviar o olhar enquanto ela gritava de agonia até que sua traqueia fosse cortada. E então eles começaram a devorá-la. Levou cerca de 10 minutos no total. E, no final, não restava nada, nenhum sinal de que algo havia acontecido, exceto pelo sangue que escorria pela parede do fosso. Vimos e ouvimos tudo: o rasgar da carne, o ranger dos ossos e o chirrear
dos insetos em algo que só posso interpretar como excitação. Quando terminaram, os besouros ficaram na parede, olhando para nós e saíram, como se nada tivesse acontecido. Estávamos em choque, é claro. Não houve história contada naquela noite. Na verdade, ninguém falou enquanto Carl riscava Caroline abaixo da marca daquele dia. Dormimos em silêncio, embora eu não saiba se algum de nós realmente dormiu naquela noite. Eu certamente não consegui. O próximo dia seguiu como de costume. Trabalhamos em silêncio, contidos. Voltamos para o fosso, comemos nossa refeição escassa de frutas e fungos. Eu fui o primeiro a falar. Minha vida lá embaixo não era ótima, mas era algo com que eu conseguia lidar. Algo que eu podia encontrar um certo nível de contentamento, mas não mais. Então, pela primeira vez, perguntei sobre as portas. A maioria dos meus companheiros não tinha percebido completamente que as portas eram o gatilho. Parecia que eu era o único que tinha viajado para outro lugar. O reino subterrâneo era a primeira e única viagem que qualquer um dos outros já tinha feito. Simon, um colega inglês, nos contou que, uma vez, ele havia levado alguns objetos para a casa das criaturas. Elas viviam em cavernas esculpidas, presumivelmente escavadas por gerações anteriores de cativos humanos. E embora ele não entendesse a cultura deles, ficava claro que elas tinham decorações. Enquanto estava lá, ele viu uma grande lousa com um rosto desenhado com giz, um rosto humano, um rosto que ele não reconheceu, até que Jenny chegou alguns dias depois. Ele não tinha mencionado isso na época, mas me ajudou a começar a juntar as peças, eu acho. Eu não entendo a minha maldição, mas acredito que as criaturas tenham me marcado. Os outros humanos naquele lugar não haviam viajado como eu. É a primeira viagem deles por uma porta que levou ao subterrâneo. Mas acho que a mulher na cafeteria reconheceu que eu estava marcado e tentou me ajudar. Acredito que quando ela me tocou, ela interrompeu a minha maldição, aleatorizando o meu destino. E eu lembrei do momento que eu tentei ajudar a Anissa na casa da fazenda no Quênia. E a expressão em seu rosto quando desapareci pelo portal. Fico imaginando o que ela viu quando eu desapareci. Isso era interessante, mas não nos ajudava muito. Então, eu falei sobre minhas viagens, como qualquer porta ou até mesmo uma janela atuava como um portal. Como eu criei o meu próprio e ele não funcionou, até que eu colocasse uma porta na abertura. E, aos poucos, fomos formando um plano. A maior parte do chão do fosso era feita de pedra lisa, mas havia uma pequena área de terra com alguns metros de largura. Nossos captores raramente desciam até o fosso. Eles jogavam comida de cima, nós levávamos nossos resíduos para fora em baldes, e eles não precisavam descer para nos tirar de lá, pois simplesmente nos privariam de comida se recusássemos, como Jerome lembrou de anos atrás. Foi um plano simples, mas lento. Nos próximos meses, contrabandeamos pequenos pedaços de pedra, madeira e qualquer coisa que pudéssemos esconder em nossos corpos. Primeiro, construímos uma tábua de madeira, do tamanho exato para cobrir o solo. Uma pessoa cavava embaixo da tábua, enquanto o restante de nós vigiava. Os besouros têm olhos pequenos e, embora a sua visão noturna seja excelente, não acredito que eles consigam enxergar muito bem a uma distância, confiando mais no olfato. Então, se fôssemos cuidadosos, poderíamos trabalhar sem sermos notados. Se fôssemos pegos em qualquer etapa do plano, seria o fim do jogo. Trabalhamos por menos de 1 hora todas as noites, cobrindo o buraco com tábuas e escondendo a tábua com terra. A terra extraída ia aos poucos para os baldes de resíduo. Algum tempo depois, atingimos a rocha sólida, mas o buraco agora
tinha cerca de 1,5 metro de profundidade, e era o suficiente. A segunda fase do plano era mais arriscada. Entalhar nas seções sólidas de madeira com pedras afiadas fazia um som muito parecido com a linguagem dos besouros, e sabíamos que eles tinham uma boa audição. Ousávamos fazer apenas um pouco a cada noite, mas eventualmente tínhamos uma moldura e uma porta. Agora, só precisávamos de uma dobradiça. Lentamente raspamos 3 furos ao longo de um dos lados da porta e amarramos as molduras com algumas raízes trançadas que tínhamos coletado na caverna. Estava feito. Eu duvidava que isso durasse muito tempo, mas não precisava. Fizemos uma celebração silenciosa, tanto quanto era possível lá embaixo, é claro. E Luiz entalhou uma mensagem final, no final da linha do tempo. Foda-se. Sandy se voluntariou para ser a primeira a testar, para que todos os 50 de nós conseguíssemos passar. Precisávamos nos mover rápido. E é por isso que decidimos usar uma escotilha. Seria muito mais rápido pular um após o outro do que nos espremermos horizontalmente por uma porta daquele tamanho. Verificamos o entorno e, vendo apenas alguns besouros que não estavam prestando muita atenção em nós, decidimos nossa ordem. Eu era o 14. Sandy descobriu cuidadosamente a escotilha, abriu-a e pulou. E então, desapareceu. Funcionou. Tentando conter a nossa empolgação, seguimos na ordem combinada. À medida que o número 11 pulava, ouvi o barulho característico dos besouros vindo de cima. Eles haviam percebido algo, mas não podíamos fazer nada sobre isso. Continuamos entrando até que pulei. Foi quando cheguei na África Ocidental, onde tenho vivido nos últimos 7 anos, e onde espero viver pelo resto da minha vida. 13 pessoas haviam entrado no portal antes de mim, mas não estavam em lugar nenhum à vista. Eu suponho, e espero, que estejam vivendo em segurança em outro lugar, longe das garras daqueles escravagistas monstruosos. Rezo todas as noites para que aqueles que estavam atrás de mim na fila tenham escapado antes que as criaturas os alcançassem. Mas não tive notícias deles. Não tenho certeza de como poderia ter notícias, a menos que um de vocês esteja lendo isso. Ainda não sei como aquela mulher na cafeteria sabia sobre mim. Talvez ela mesma tenha estado lá naquela caverna ou em outra e tenha escapado. Faria sentido, dadas as condições de suas roupas. Ou talvez ela seja algo a mais, uma psíquica talvez. Ela conseguia atravessar portas. E talvez agora que saí do reino subterrâneo, a maldição tenha sido quebrada, mas talvez eu veja alguém mais que esteja marcado e os reconheça. Dificilmente poderia alertá-los sobre o perigo. Ninguém acreditaria em mim. Mas posso tocar em sua pele e interromper a maldição. Eu escapei, mas as coisas insetoides ainda estão lá. E quem sabe quantas outras colônias elas têm. É difícil obter números exatos, mas apenas nos Estados Unidos 6.000 pessoas desaparecem em cada ano e nunca são encontradas. Quantas delas estão presas debaixo da terra, escravizadas por uma espécie que considera os humanos nada mais do que uma fonte de trabalho e comida? Uau! Eu adorei muito essa história. Meu olho tá muito estranho, né? Eu cortei o cabelo, notaram? Mas enfim. Gente, essa história ela é incrível. Me diz se vocês estavam esperando que em algum momento ia ter a porra de um besouro gigante na história. Porque eu não tava esperando. Quando eu comecei a ler isso, eu achei, tá, ele vai ficar indo de um lado pro outro até morrer de fome. E não foi isso que aconteceu. É tipo, o terror... Eu não sei nem explicar, sabe? Mas uma questão que ficou na minha cabeça, tipo, que vocês talvez me julguem por pensar assim, mas ele ficava fazendo cocô e xixi na rua, tipo... Ele não tem nenhum momento, putz, eu estava muito apertado, então eu corri pro banheiro. Ah, se bem que é a primeira vez. A primeira coisa que ele tenta fazer é entrar num banheiro, né? Mas tipo, é um detalhe que não é explorado na história. Ele ficou se cagando na rua durante
o resto da vida toda. E, nossa, essa história é incrível. É, tipo, uma das melhores histórias que eu já li até agora. E, meu Deus, ela tem... Ela é muito bem escrita. Bom, me diz aí nos comentários o que vocês acharam. Qual a opinião de vocês sobre a história. O que vocês fariam se vocês estivessem passando por essa situação, sabe? Porque ele tinha acesso a um celular e ele nunca tentou entrar em contato com a família dele. Isso é uma coisa que, tipo, me deixou bem perplexo, sabe? Tipo, não que a família dele pudesse fazer alguma coisa, sei lá, botar ele debaixo. Sabe quando a pessoa vai viajar? Ele tava na Alemanha. Eu não sei quanto tempo dá de helicóptero da Alemanha pra Inglaterra. Mas ele podia subir na escadinha da Inglaterra. E daí a família dele, que tinha dinheiro, né, ia alugar a porra do helicóptero. Ia transportar ele da Alemanha pra Inglaterra lá com a escadinha. E daí ele... Aí ele podia viver na rua, que nem um cachorrinho. Eles têm dinheiro. Bom, mas é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de atualizar suas senhas a cada 6 meses. Ativar a autentificação de 2 fatores. Beber bastante água. Comer frutas e fungos. E é isso. Se vocês fizerem tudo isso, vocês ainda podem acabar sendo escravizados por insetos gigantes e morrer com uma pedra caindo na cabeça de vocês enquanto vocês cavam um buraco. Tchau!